pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tecido muscular. O tecido muscular ele é estudado dentro do conteúdo de histologia animal, tá? Nós fizemos uma aulinha falando sobre histologia animal, né, que é o estudo dos tecidos. Se você perdeu, clica no card aqui em cima e dá uma olhadinha lá. É a introdução falando um pouquinho sobre cada um dos tecidos, tá bom? Hoje, exclusivamente, nós vamos falar sobre o tecido muscular. Só que antes da gente começar o conteúdo, vou lembrar você de não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e, se possível, compartilhe aqui os nossos vídeos para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais vídeos. Então, vamos lá falar sobre tecido muscular. O tecido muscular, ele é um tecido super importante no nosso corpo, possui células alongadas e que são chamadas de miócitos, né? Então, assim, a sua composição é rica em fibras e acaba tendo, justamente essas fibras acabam tendo o poder de contração. Então, toda vez que a gente fala de tecido muscular, a gente vai lembrar de contração. É claro que o tecido e até mesmo o próprio músculo, ele não vai ficar contraído por todo o tempo. Então, a gente fala de contração e aí vem um movimento que a gente chama de antagônico, né? Que é o relaxamento. Esses dois movimentos, eles acabam sendo antagônicos um ao outro e funcionam para poder ocorrer, então, a movimentação ou a função de cada órgão que tem esse tecido na sua composição, tá? Nós temos três tipos de tecidos musculares, tá? Nós temos tecido muscular esquelético, tecido muscular liso e tecido muscular cardíaco, tá? Então, vamos lá. Vou começar a falar um pouquinho sobre o tecido. Na verdade, o que acontece, gente? Ele é chamado de tecido estriado esquelético, tecido estriado cardíaco e o músculo que é liso, tá bom? Então, eu vou começar a falar sobre o tecido esquelético, que é esse aqui, ó. O tecido esquelético, ele possui células alongadas, como vocês podem ver, né? Essas células, elas são denominadas de miócitos. Tá? E ela é responsável pela contração voluntária dos músculos do nosso corpo, né? Então, a contração é voluntária. Isso significa que a gente consegue, ela sendo voluntária, né, a gente consegue controlar. Por isso, ela é responsável pela locomoção. Então, é o tipo de músculo que fica associado ao esqueleto, associado ao tecido ósseo, para que faça então toda a movimentação corpórea, tá? Essa fibra muscular, ela vai compor o que a gente chama de sarcômero. O sarcômero, ele que vai responder pela contração muscular. Então, ele é como se fosse assim, ele é interligado, né? E aí, quando ocorre a contração muscular, ele vai se estender. E quando ocorre o relaxamento, ele vai se juntar, né? Então, ele faz esse movimento de contração e relaxamento. Isso ocorre graças a duas proteínas que são a actina e a miosina. Essas duas vão ajudar aí.
O músculo, ele não se multiplica no indivíduo adulto, tá? Então, por exemplo, quando tem alguma lesão, alguma coisa assim, ele pode continuar com células lesionadas, né? Durante todo o resto da vida, tá? Porque ele só vai se multiplicar quando o indivíduo está crescendo, tá? Então quando a pessoa vai para academia e tudo mais, ela trabalha a musculatura, ela não faz com que esse músculo se refaça, né? Então ocorre aí a contração e o relaxamento que vai fazendo o aumento da massa muscular. Mas isso não significa que ela está se multiplicando, e sim só está aumentando o seu tamanho, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho então do músculo liso, tá? O músculo liso, ele apresenta, como a gente chama, de células fusiformes, tá? Elas são afinadas nas pontas e ele serve para compor os nossos órgãos internos. Portanto, essa contração é uma contração involuntária. E essa contração, ela não tem ritmo, tá? Então, ela é uma contração involuntária, sem ritmo. Vocês vão entender já o que eu quero dizer sobre o sem ritmo. Então, ele vai compor aí, por exemplo, bexiga, útero, estômago, intestino, a parede das artérias, tá? Então, esse é o tipo de músculo que está relacionado com nossos órgãos internos. Então, quando a gente fala de movimentos peristálticos, são esses os músculos que vão acabar se contraindo aí para formar esse movimento peristáltico. E por último, nós vamos falar do músculo estriado cardíaco. É claro que o músculo estriado cardíaco, ele só vai compor o coração. Por que ele é diferente? Porque ele precisa de uma contração ritmada, tá? Por isso que eu falei que aqui é sem ritmo. Então aqui ele precisa de uma contração ritmada para poder manter o bombeamento do sangue, tá? Então, portanto, a contração é involuntária e é uma contração com ritmo. Isso é que determina os batimentos cardíacos, né? Então, ela tem uma característica semelhante com o esquelético porque ela possui estrias, mas a sua função aí é diferente, né? A sua composição, as linhas desse tipo de músculo são diferentes, justamente porque elas carregam um impulso elétrico, né, para que possa manter essa contração sempre num ritmo constante, né? Geralmente é um ritmo ele é mais rápido, né? É uma contração forte e involuntária, tá? Então, quando a pessoa tem algum problema nesse tipo de compasso, então é por isso que a pessoa coloca um marca-passo, tá? Porque aí esse marca-passo é uma descarga elétrica que vai fazer com que o tecido mantenha aquela contração forte, rápida, contínua e involuntária, tá bom? Bom, esse foi o conteúdo de tecido muscular. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá bom? E até a próxima!